Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, conto hoje com o meu sócio aqui, Danilo Santos. E aí, Dan? Beleza? Mestre Dan, E aí? tudo certo? Tudo certo. Veio substituir o Chad. Vim. E o Rica também, né? Por quê? O Rica é o substituto oficial do Chad. Tá brincando? É, tem essa rixa entre os dois. Isso aqui tá virando bagunça também tá bagunça, já, hein, cara, tá bagunça. Isso aqui já foi mais sério. Mas já você já passa ele aqui, né, Tá em bom. episódios desaparecidos. Dan, quem que a gente tem de convidado hoje? Hoje a gente tá com o Vinícius Jeromel, trabalha na Saf & Co, é sócio, vai falar dele. Acho melhor deixar ele se apresentar. Vai falar de um tema tem baita relevância, que é offshore. Fica cada vez mais em voga aqui pra gente. Perfeito. A gente já gravou alguns episódios sobre o tema, mas hoje a gente tá com um convidado vindo diretamente lá de fora, né? É. O Vini veio lá da Suíça, né? Então vai falar com propriedade aqui. Vini, muito obrigado por estar aqui em Bauru, estar presente aqui no nosso programa, nosso podcast. E, cara, se apresenta aí pra gente, pra quem não te Obrigado conhece. Vocês pelo convite, pela oportunidade. Não quero entrar na rixa de vocês ali. Estou aqui aproveitando um pouco o inverno brasileiro, né? Parece que o inverno brasileiro é quase como o nosso final de primavera lá, mas todo mundo fica doente, né? Lá a gente está tudo no sol, nos parques, nos lagos, e aqui a galera doente. Então, desculpas aí da voz, vamos tentar na base do combustível aqui no House Preto para a gente conversar. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente trocar figurinhas aqui. Eu acho que a gente está vivendo num cenário que ele é muito diferente. Acho que tem um fato icônico que aconteceu faz alguns dias, que é o Harry Markowitz, que é o pai da moderna teoria dos portfólios, que traz aquela diversificação em renda fixa e renda variável. Ele falece aos seus 95 anos. Então, acho que esse pode ser um ponto que a gente pode abordar. Sem dúvida. E depois, o que está acontecendo hoje, vai ser um prazer falar com vocês. Perfeito. Vini, antes da gente entrar nesses assuntos, né? Se agora é hora de investir lá fora, por que não antes? Vamos contextualizar para quem está escutando. O que você faz hoje? Qual que é a empresa que você está? Qual que é a sua atuação hoje no mercado? Claro. Hoje, a empresa chama-se Saf & Co. É um multifamily office. É uma gestora de investimentos, uma gestora de patrimônio. Traz referência ao nome do podcast aqui. Mas a gente faz a gestão do patrimônio das famílias somente no mercado internacional, né? Então, é algo que a gente está baseado lá em Genebra, na Suíça. Já estamos há muitos anos lá, e depois eu vou contar um pouquinho da minha história. E o nosso papel e aqui vamos falar especificamente de brasileiros, né? Para a gente ajudar os brasileiros nessa internacionalização dos seus investimentos. Seja investimentos na Europa, na Suíça, nos Estados Unidos ou até em outros países. Tem vários aspectos que a gente aborda. O principal é fazer a gestão líquida, né? Que é o que a gente se propõe a fazer, que é o que também vocês se propõem a fazer. E depois a gente tem as partes acessórias, né? A parte de wealth management, como é que a gente planeja essas famílias a chegarem até o que eu chamo do ponto A até o ponto B, de ter tudo organizado, com uma sucessão bem feita, que é um dos tópicos desse podcast, para ter a parte tributária bem equalizada, para a gente fazer a gestão dos seus investimentos líquidos e líquidos. Então, é uma empresa que ela já tem mais de 15 anos, que ela foi fundada lá em 2007 pelos meus sócios. Eles têm um histórico de bancos, tanto bancos aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e lá. E a nossa ideia é trazer esse serviço independente de gestão de patrimônio para essas famílias, tá? Basicamente isso. Com a nossa colaboração aqui, a gente já tem alguns anos de parceria que tem funcionado muito bem. A gente consegue agregar, né, tanto para os clientes da O2 quanto para os nossos clientes também, uma sinergia, que é o que eu digo que o patrimônio das famílias, independente se ela está sendo gerido pelo Rafa, pelo Danilo, pelo Vinícius, ela não é uma ilha. Esse patrimônio não é uma ilha. Tem uma parte que está em reais, tem uma parte que está em dólar, pode ter uma outra parte que está em euro, está em outras moedas. Elas têm que se conversar, né? E quem tem a visão holística do portfólio dos clientes são vocês. Com um método que eu gosto bastante, que vocês já me apresentaram, onde vocês fazem aquele diagnóstico, entendem o cliente todo e a gente entra para acoplar nessa parte de investimentos no mercado internacional. Então, esse é um pouco
da companhia. Pouco sobre mim, eu sou brasileiro, nasci e cresci aqui no Brasil. Estudei em São Paulo, na USP, GV, e comecei minha carreira no Itaú BBA e depois no Safra. Passei por algumas áreas diferentes, áreas de trading, áreas de renda fixa, emissão de dívida. E depois fui estudar lá para a Suíça, me apaixonei por aquele país, decidi me mudar para a Europa, estudei em St. Gallen, que é perto de Zurique, e depois me mudei para Munique para trabalhar com Private Equity faz 5 anos, que agora estou em Genebra fazendo a gestão dos portfólios. Então, hoje, faço parte do comitê de investimentos da companhia e também sou sócio do escritório e faço relacionamento com os clientes e com vocês. Muito bom. Dan, perfeito, né, cara? Deu para entender que a gente tem muita sinergia com a SAF. Tudo que a gente tem falado aqui nos episódios de visão integrada de patrimônio, olhar para o todo, wealth management. Então, deu para entender que a gente está bem alinhado, né? O que você acha? Sem dúvida, isso aí. Na verdade, na nossa cabeça, esse é o único jeito de fazer o trabalho bem feito, né? Falando dos episódios, esse é o 31º. Eu participei de 2, do primeiro e do 26º, sempre falando a mesma coisa. Eventualmente as pessoas podem achar aí repetitivo, mas tem parte que o Flávio Cox, um dos nossos sócios, sempre fala vamos fazer o básico, vamos falar do básico, que o restante vem. Então, nada mais é do que isso. Tranquilidade, calma, visão integrada de patrimônio, ponto A, ponto B, como o Vini chama, sempre com essa visão de médio e longo prazo. Então, não tem outra maneira de fazer esse trabalho bem feito. Perfeito. Eu, escutando bastante coisa da SAF, material antigo que a gente já foi apresentado nas reuniões dos assessores, existe a relação da SAF com o Banco Safra lá de trás. História entre os fundadores. O que tem essa relação, Vini? É uma relação que as famílias elas vieram da mesma região. Perfeito. Da Síria, né? De Alepo, uma cidade na Síria, e depois fizeram a migração de Síria para o Líbano, depois tiveram uma passagem pela Itália e vieram fundar bancos aqui no Brasil. Então, acho que a geração acima tinha uma certa rixa entre bancos, mas nessa geração abaixo, entre os filhos ou sobrinhos, né? É super amigável, a gente tem uma ótima relação com eles. Perfeito, perfeito. O Vini até adiantou já uma pergunta que eu ia fazer, né? Que como que ele foi parar na Suíça, cara? Mas legal, ele surgiu do nada a oportunidade de ir para lá, você se interessou, pesquisou e foi, ou foi natural? Olha, provavelmente vocês já leram alguns. O Nassim Taleb ele tem vários livros, né? E eu gosto muito de um deles, o que ele fala que você deveria se expor aos eventos de cauda, certo? Que sempre os eventos de cauda eles acontecem. O que são os eventos de cauda? Você tem, estatisticamente, uma curva normal onde a maior parte dos acontecimentos vão acontecer naquela média, ok? Só que tem alguns acontecimentos que eles podem acontecer muito acima da média e muito abaixo da média. Quando a gente está falando dos portfólios, você tem que evitar ou cobrir esses riscos que pode sair muito abaixo da média, porque pode ser uma catástrofe, você pode perder muito dinheiro. Só que tem os riscos que, imagina, você pode estar numa ação, não é algo que a gente faz, mas só para ilustrar um pouco, você pode estar numa ação que multiplicou por 10, ou você pode, eventualmente, comprou o Bitcoin lá atrás, esqueceu e multiplicou por 1000. Isso você se expôs a algo que é muito acima da média e isso pode... Então, assim, muitas coisas acontecem em nossa vida, a gente tem que se expor a uma possibilidade dessa, né? E, assim, eu até entendo algumas pessoas que tentam se planejar e ir lá atrás, o que você quer fazer daqui 5 anos? Enfim, acho que tem pessoas que funcionam dessa forma e tem pessoas que funcionam dessa forma. No meu caso, acho que foi uma consequência de acontecimentos que foram criando. Eu já tinha morado nos Estados Unidos antes, quando eu era menor. Eu queria voltar a ter uma carreira internacional. E aí, fazendo um mestrado em economia, eu vi que dava uma possibilidade de fazer um intercâmbio. E aí eu tinha 2 possibilidades, ou o Chile ou a Suíça. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou por esse caminho. É meio óbvio, cara. Eu fui por esse caminho e aí que tudo aconteceu. Sensacional. Né? Legal, cara. Legal saber um pouco dessas histórias, né, Dan? E assim, a gente tem falado bastante, né? Tem tido muita procura quando o assunto está investimentos no exterior, investimentos lá fora do Brasil, né? E todo mundo fala
dos porquês de você investir lá fora. Mas um ponto importante que eu não vejo muita gente falando é na melhor estrutura para a gente montar o seu investimento no exterior. Vamos entrar nesse assunto. Eu acho que é um tema legal da gente comentar. Quando o Vinícius claramente aí com a voz debilitada, né, com a garganta debilitada, esse é um tema que só isso que você falou daria para a gente ficar 2 horas falando, né? O Vinícius é um pouco mais novo do que eu, não é muito mais novo também não. Com certeza, tá? parece que é magro. Com certeza, desde que o mundo é mundo, os nossos pais ou os tios que viajaram para trabalhar fora, em algum momento tiveram contato, né? Uma vez eu fui viajar, abri uma conta no Bank of America. Aí eles gostavam de falar, tem uma conta no BOFA e tal. Só que quando você volta para o nosso mercado, ainda hoje, mesmo para pessoas com complexidade, para pessoas intelectualmente muito à frente, para mega empresários, você pode colocar qualquer escala aqui, o mercado de investimentos offshore ainda é um mistério, ele ainda não é exatamente compreendido. As pessoas têm dúvida de Estados Unidos, de Europa, dos porquês. Então, eu acho que esse é o tema. O Vinícius vai ter que ter aí a capacidade de resumir, que a gente que acho legal falar, né? Por que investir lá fora? Eu acho que tem coisa técnica que é legal você comentar de uma maneira menos técnica. Estrutura, eficiência tributária, eficiência sucessória e esses aspectos. Porque cada vez mais esse assunto ficará em evidência, queiramos nós ou não. A geração que chega, ela chega internacionalizada por outros motivos. Você vê, hoje não existe nenhum jovem profissional criativo que não tenha um trabalho, um job, como eles gostam de dizer, que eles não recebem dólar. Qualquer um teve. O cara tem 19 anos, 20, ele começou, ele fez um trabalho para uma empresa internacional, ele teve que emitir um invoice, e como é que ele recebe, como é que ele declara. Então, isso já começa a entrar. Então, joguei um monte de coisa aqui, mas a bucha é sua, o especialista é você. Eu vejo que... E é muito curioso essa nova geração, né? Eu comparo essa geração com a geração anterior, e eu estou falando que de coisa de 15 anos, é muita diferença. É muita diferença. E acho que o exemplo de 15 anos, ele é um exemplo muito bom, né? Porque se a gente pegar 15 anos atrás, a gente estava saindo da crise de 2008. E aí é outro tópico que a gente pode conversar aqui. O que aconteceu nesses últimos 15 anos que a gente teve 15 anos de bull market, certo? Certo. Que a gente saiu de uma das piores crises que a gente teve para um dos melhores rallies que a gente teve. Até chegar no Covid, até chegar no ano passado. Mas essa geração, ela se aproveitou de muita coisa, aí dando um spoiler, desse ganho de produtividade gigantesco que a gente teve. E agora, talvez, ela vai ter um outro catalisador para ter um outro ganho de produtividade gigantesco com a inteligência artificial. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, a globalização nos últimos 15 anos aumentou demais e pode ser que essa globalização diminua a partir de agora. Porque a gente tem um cenário geopolítico diferente, porque a gente tem um Covid que abriu os olhos das companhias de estar dependente do seu supply chain quase 100% de China. Então, esse é um tópico que eu queria conversar com vocês, porque, voltando ao tópico lá do Markowitz, eu acho que a gente pode estar numa mudança de tendência, tá? Mas voltando ao ponto de como investir, acho que como esse assunto, ele já é mais... Ele começa a fazer muito mais parte da vida dos brasileiros, não do ultra high que sempre teve acima de 50%. Isso já nos quer dizer alguma coisa, certo? Mas agora, daqueles brasileiros, vamos pegar... a gente está aqui no interior de São Paulo. E às vezes eu pego, e teve muito no ano passado, né, muitos fazendeiros, o pessoal do agro, abrindo essas estruturas fora, abrindo essas contas fora e tendo uma parte dos seus investimentos no mercado internacional. Olha, essas famílias, muitas vezes antes, me diziam:
meus custos todos são em reais. Minhas receitas todas são em reais. Por que eu deveria ter uma parte dos meus investimentos em dólar? Pode parecer plausível essa pergunta. Aliás, ela é muito plausível, essa pergunta, né? Só que eu digo o seguinte. O senhor vai comprar um trator. O real se desvaloriza. O que acontece? Fica mais caro. O senhor vai comprar uma caminhonete. O senhor vai comprar um computador. O senhor vai comprar um telefone. O senhor vai viajar. O filho do senhor vai estudar lá fora. Então a gente está falando de importados e de viajar lá fora. Vamos falar de alguma coisa aqui de dentro. O senhor produz soja. O senhor produz café. É cotado lá fora, né? Não é cotado na Bolsa de Chicago em dólar? Se o real se desvaloriza, o que acontece? O senhor diz o seguinte, bom, eu vou vender para o Rafa lá fora, né? Que o Rafa está me comprando lá fora, me pagando em dólar. O real se desvalorizou, eu vou receber mais reais. Ou eu posso continuar vendendo para o Danilo aqui dentro, do Brasil. Aí eu falo, bom, Danilo, desculpa, eu te vendo, só que por mesmo preço que o Rafa está me pagando lá fora. O real se desvalorizou, vai ficar mais caro. O produto vai ficar mais caro aqui no Brasil, em que tudo foi produzido aqui. Tudo bem que pode ter uma parcela de fertilizantes, pode ter uma parcela de adubos, que pode vir Rússia e Ucrânia, que inclusive aumentou bastante o preço depois da crise. Mas, mesmo vivendo aqui no Brasil e tendo as receitas aqui no Brasil, para o nosso público, uma grande parte das despesas ela é dolarizada. Então, o que a gente diz é que pelo menos uns 30% do patrimônio ele deveria estar dolarizado. Porque ele é como se fosse um hedge dos teus custos, né? Se o real se desvaloriza, você tem uma parte do seu recurso que tá hedgeado. E aí sempre me perguntam, tá bom, se eu vou começar com 30%, quando é que eu começo? Essa é uma boa oportunidade? É hoje? É amanhã? Olha, não tem uma mágica certa. E eu acho que eu culpo um evento específico, tá? Pelo fato da gente brasileiro, a gente achar que é trade de dólar, tá? A gente é trader de dólar. Acha. O que acontece que antes do primeiro governo Lula, o real ele se desvaloriza para 3,30 mais ou menos. Tá? Chega num patamar que antes era bem menor que isso. Só que depois você tem o boom das commodities, etc. O real ele vai para 1,60. O que ficou marcado na nossa cabeça? Isso faz 20 anos. Ficou marcado. Então ele pode ir lá para cima, mas depois ele pode cair pela metade. Ele vai para 1,60. Essa possibilidade, ela existe. E aí, isso ficou marcado. Tanto que você pega nos anos de 2015, que era tudo 3 e pouco, 3,30. Fala, não, o câmbio tá alto. Por quê? Porque eu lembrava lá. 3,60, 3,80, 4 e nunca se valorizou. Nunca. Então, eu digo o seguinte, que precisa ter um planejamento para fazer que seja por partes, ou, no pior dos casos, faça uma vez só. Vamos analisar os riscos. Imagina o seguinte, Rafa, você pega do seu 100%, você manda 30% de uma vez só. Você mandou, o câmbio tá a 5. Aí, dá alguns meses, o câmbio vai para 4,50. Você fala, puta, mandei a 5 e agora tá 4,50. Cara, os outros 70% do teu patrimônio, você ganhou poder de compra. Então, assim, você não deveria ficar chateado com isso, porque uma parte você bloqueou, a outra ela valorizou. Porque do outro lado, se você mandar 5 e daqui a pouco ela vai a 6, você fala, puta, pelo menos 30%, eu tô com meu poder de compra garantido. Que é aí que vem um conceito que eu acho que era esse que você estava fazendo a referência, Nilo, que é... Tô falando só de poder de compra, acho que tem bastante coisa aí que me ajuda no raciocínio. Olha só, no planejamento financeiro que vocês fazem, vocês analisam, fazem um diagnóstico e falam, para atingir a independência financeira em tal idade, etc., vamos investir a um target de IPCA mais 2. Vamos buscar IPCA mais 3, mais 4. Exatamente. Por que IPCA mais 3? Manutenção do poder de compra. Mais um juro real. Isso aí. Certo? Ok. Vamos trazer isso para o mercado internacional. Existe uma teoria
econômica que diz paridade do poder de compra. Uhum. Que ela fala o seguinte: no longo prazo, a partir de 10 anos, a diferença de inflação entre dois países deveria se refletir no câmbio entre esses dois países. Ok? Vamos analisar Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, historicamente, tem uma inflação maior do que a inflação americana. Significa que o real deveria se desvalorizar no longo prazo. Por quê? Imagina lá, tem um produto produzido aqui no Brasil, a inflação começa a subir, o preço desse produto em reais começa a subir, certo? Se o câmbio ele se mantém no mesmo nível, em dólar esse produto também começa a ficar mais caro. Ele perde competitividade. Você tem que ter uma desvalorização para que ele fique no mesmo preço. Eu fui testar para ver se isso funciona de fato. E aí, nos últimos 10 anos, de fato, a desvalorização do real ela é 2 vezes a inflação acumulada, o IPCA acumulado. Ou seja, funcionou. Só que eu fui mais longe. Eu fui até, e agora o nosso real está fazendo 29 anos agora, no comecinho de julho, né? Então eu fui desde 95, um pouquinho depois do Plano Real, para pegar um período bem extenso para ver se essa teoria, se ela funciona mesmo. E de fato, ela é quase semelhante. Todo o IPCA acumulado, ele tende, é semelhante à desvalorização do real. Tá. O que significa isso? Que no planejamento financeiro, você não ia fazer o IPCA e buscar o IPCA mais 3, IPCA mais 4? Se toda a parcela de IPCA ela é coberta pela desvalorização do real, do que você tiver lá de fora, você não precisa buscar IPCA mais 3, IPCA mais 4. Você só precisa buscar o mais 3 e mais 4. Porque o IPCA já foi pela valorização do dólar frente ao real. Perfeito. Sensacional, não. É. Isso é até importante pra gente... É que eu ouço ele falar muito isso, mas eu já falei isso para ele. Não é fácil de todo mundo entender, mas no final das contas é. Porque todo empresário trabalha com isso, enfim. Então, essa parte, para mim, é a que é, assim, no-brainer, como eu gosto de falar. Assim, não tem discussão, você não tem que pensar. Quem tem possibilidade, quem tem complexidade, quem tem acesso, quem pode, tem que dolarizar a parte aí do patrimônio. Uma coisa que a gente fala bastante também, é outro tema, mas você vai entender a referência que eu quero dizer. Quando chega um cliente pra gente e fala assim, pô, tô querendo comprar meu imóvel. Compensa eu pagar à vista, compensa financiar e tal. A gente vai, apresenta o estudo para ele, o técnico. Uhum. Muitas vezes ele escuta o técnico, a gente fala uma via, mas ele vai pelo emocional e faz a outra. Sim. Eu acho que o tema ainda internacional tem muito emocional ainda envolvido. Claro que tem. E a gente viveu um período que muita gente ficou com medo do que ia acontecer, buscou razões que, enfim, não aconteceram, ainda não aconteceram, e voltou à tona o tema. Mas existem outros porquês. Uhum. O porquê técnico está respondido já. Acho que foi uma aula aí do que a gente Sim. tem de... Rafa, de porquê. Desse caso dos clientes, eu digo, a gente abordou um só, tá? O que a gente acabou de falar foi paridade do poder de compra. Sim. Que a gente pode falar dos outros. Os clientes fizeram muitos movimentos no final do ano passado, no começo desse ano, por outro motivo. Perfeito. O trabalho que eu fiz com esses clientes foi dizer o seguinte: legal, entendi o seu trigger. Deixa eu te apresentar por que faz sentido. Isso. As outras razões que fazem sentido também, tá? Porque de uma mesma forma que pode ir por um motivo, a pessoa acha que é só isso, ela pode voltar. E tem outras, né? Você tem o poder de compra, você tem o dinheiro estar fora, você pode ser utilizado isso para uma eventual proteção patrimonial, que eu sei que vocês fazem também aqui no Brasil, dá para fazer lá fora. Sim. Pode já desenhar uma sucessão com as estruturas lá fora. Pode ter um planejamento tributário também lá fora. Tem um tópico em evidência agora, que é a MP 1171, que ainda está sendo... está para ser aprovada e a data é até 8, 9 de setembro. Mas ainda é um tópico. E tem toda a diversificação de uma carteira, né? Que é algo que a gente nem disse aqui. É de você estar exposto em algumas indústrias que tem pouco aqui no Brasil, né? Se a gente pegar as maiores empresas do S&P,
são empresas de tecnologia. Como é que você se expõe em empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? Exatamente. Não, e as pessoas entendem a importância porque elas usam essas empresas no dia a dia. E é isso que é o mais louco. Elas admiram, elas entendem, elas valorizam, e aí na hora de falar assim, então, podemos nos expor, né? A palavra expor pode soar negativa, mas não é. Mas podemos ter posicionamento nesse tipo de mercado, nessa indústria, nesse segmento, nessa geografia. Na nossa cabeça é muito óbvio. E aí, na hora que a coisa eventualmente avança, vai para um lado, a gente tem questões comportamentais, emocionais, questões históricas, questões de tradição. Não podemos nunca esquecer da nossa colonização, o que nos foi ensinado, que é muito rico, é muito valioso, mas eu sempre comento que as coisas evoluíram. A palavra evolução, ela muitas vezes quer dizer que, né, só viemos daqui para cá ou que simplesmente apareceu algo aqui. Não tem montanha-russa aqui, muito pelo contrário. Tem adaptações, tem coisas chegando que vai muito além de desmembrar algo. Não. É muito mais agregar do que o contrário. E é isso que esse trabalho ele tem como objetivo. E, além disso, pensem o seguinte. Eu sei que esse ano aqui no Brasil, você tem agora... Tudo bem que dá para optar, pelo que eu entendi, mas você tem a marcação a mercado, Sim. certo? Bem que acho que dá para você optar para continuar na curva. Dá para optar. Mas você tem esse processo. E falando de evolução, mas não de evolução, de acompanhar esses clientes no primeiro passo a dar a investir no mercado internacional, de que o cliente fala, olha, eu sou conservador, eu quero ter renda fixa. É isso aí. Eu falo, ok, sem problemas, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. No Brasil, você investe, você olha no dia seguinte, opa, subiu um pouquinho. Você olha no outro dia, subiu um pouquinho. Você olha no outro, subiu um pouquinho. E esse é um cuidado muito grande que a gente toma, porque vários clientes, de fato, eles nunca tiveram experiência e pouca experiência até no Brasil. Então, de evitar, porque lá fora você investiu, você comprou um título de renda fixa, no dia seguinte ele pode estar um pouco para cima, um pouco para baixo e no outro. E se a pessoa se apega a isso como uma volatilidade, que é algo que ela não consegue. Perfeito. E, trazendo o seu ponto, Rafa, de comportamentos, eu falo que talvez é a parte mais importante do trabalho. É a parte comportamental. Porque todo aquele bullshit de traditional finance, ele não existe. Os clientes, as pessoas são 100% racionais e 100% racionais o tempo todo. Gente, isso não existe. Não existe. Não faz nem sentido, né? Não faz sentido. O que faz muito sentido é o behavioral finance, as finanças comportamentais. Porque, às vezes, você pode entender, você faz o diagnóstico, Rafa, do cliente. Você entende que ele precisa, de fato, a solução a X, a Y, a Z. Só que você percebe nas conversas com ele, nas conversas com a família, que ele não vai conseguir percorrer esse caminho. É isso aí. Não adianta. É isso aí. Não adianta. Você vai fazer a Z, Y, X. Claro, também tem que fazer sentido. Pode fazer menos sentido do que a 100% racional. Mas você tem que ir por esse caminho. Não, porque ele precisa dormir, né? Ele precisa dormir. Se ele não dorme, lascou. E aí não é culpa nossa. Você está muito tempo lá fora, você tem propriedade para dizer. E aí o que eu sempre falo, o Rafa já ouviu eu dizer isso, os estudos que dizem, não somos nós. O brasileiro, em investimentos, ele tem aversão à perda. Ele pode entender o conceito de manutenção do poder de compra, medido aqui pela nossa inflação. Ele entende, ele sabe, mesmo assim, ele tem aversão à perda. Então, ele deixa o recurso num local X, que tem uma subidinha, só que o produto que ele compra está aqui. Então, na hora que ele vai comprar de novo, ele tira mais do bolso. Para ele, tudo bem. E aí, ele não entende, por exemplo, a necessidade de ter que buscar algo a mais e, no meio do caminho, mostrar que, se ele saísse naquele momento, estaria um pouco para baixo. Isso é muito louco, porque talvez, se nós fizermos
os testes, talvez a gente apresente a mesma aversão à perda. E olha que legal, a gente não tem aversão ao risco. O brasileiro não é que não tem aversão, ele tem menos aversão ao risco do que aversão à perda. Ele toma risco na vida, seja um empresário, seja como ele monta, só que aí chega em investimentos, e essa aversão à perda ela se sobrepõe, e aí todo esse trabalho é um trabalho de educação financeira assim na veia. Eu digo que o dia que a gente aprender a explicar isso e a ter isso como consciência desde cedo, a gente está praticamente com os nossos problemas resolvidos. Você sabe o cliente que tem mais risco? É o cara que está 100% em real. Perfeito. Que ele não acha que ele está. Porque quando ele tem uma parte em dólar, Com ele base, vê a né? flutuação. É. Mas quando ele está em real, ele não vê. Aí eu falo o seguinte, eu tenho os números na cabeça, então por isso vou fazer a conta rápida, tá? Antes do Covid, tem um cliente que ele tem 12 milhões de reais. Câmbio a 4, ele tem 3 milhões de dólares, certo? Depois, tem o Covid, o câmbio chega a 6. Esses mesmos 12 milhões, se ele não fez nada, viram 2 milhões de dólares. Isso não é um risco tremendo? Não é uma destruição do poder de compra tremenda? Só que as pessoas não percebem. Porque o número está o mesmo. Sem dúvida. Né? Mas é que depois o que você vai fazer com essa moeda de troca, que aí você pode perceber. Ô Vini, aproveitando esse gancho, tem 3 pontos que eu acredito que sejam os grandes benefícios da gente pensar, além da questão dos investimentos, né? Na questão de ter investimentos lá fora da melhor maneira. Né? Eu acredito que a proteção do patrimônio é super importante, né? Quando a gente tem da maneira estruturada lá fora, é importante. Eficiência sucessória, que a gente já comentou por cima aqui, e, por fim, eficiência tributária. Né? Todos esses 3 pontos são importantes, tá? Quando a gente está pensando em ter uma parte do patrimônio lá fora, mas é importante também a gente fazer do jeito certo. Né, Dan? Então, assim, como que é feito na prática? Como que o cliente investe lá fora com a parceria aqui da O2, com a parceria da SAF? Vamos explicar para a galera como que é na prática também, porque a gente está falando de conceito, está falando de teoria, mas como que é na prática tudo isso, né? Tá olhando para mim por quê? Não, vamos lá, porque o cliente não, chega... passo para ele. O cliente chega para gente. Eu tenho que explicar isso muito já para depois passar a bola para o Vini. Deixa ele falar, deixa ele trabalhar. Não, agora falando sério, primeiro que tem mais de uma maneira. Né? A SAF tem uma estrutura em que eles optam por trabalhar de uma maneira específica. E ela não é excludente, né? Então, de verdade, passar a bola para ele falar de maneira mais didática, mas basicamente é você começar a antecipar uma série de questões, uma série de eventos, para você começar, dentro de uma estrutura, ter essas eficiências, né? Para, mediante um resgate de uma posição, você não precisar recolher imposto. Enfim, aí vou passar a bola para ele vender o peixe aí também. Rafa, assim, a gente entende o objetivo da família, montante, estrutura familiar, tá? São algumas perguntas que a gente faz para entender. Ok, esse cliente ele já está preparando para uma sucessão? Ele tem um tamanho que faça sentido ter uma sociedade mais simples ou mais complexa? Ele precisa ter uma sociedade complexa? Ele precisa ter uma sociedade? Porque se a gente voltar um passo atrás, ele poderia simplesmente abrir uma conta na pessoa física e fazer esses investimentos, como é o que acontece em alguns players. Quais são as desvantagens? Número 1, se ele está nos Estados Unidos e compra ativo americano, uma eventual sucessão, ele pode pagar 40% de imposto de sucessão lá nos Estados Unidos. Número 2, se ele tem esses ativos em vida, ele recebe dividendos, recebe juros ou ganho de capital realizado, significa comprei uma ação e vendi com lucro. Tá? Tive um ganho de capital realizado, tem que recolher a DARF no mês seguinte. Aqui no Brasil, inclusive sob variação cambial, e não dá para compensar depois, se ela for contra favor. Mas tem algumas soluções, se esse cliente investe através de um veículo que não tem nenhuma distribuição, não é um ativo americano, ele pode ter o seu diferimento lá e ter uma estrutura que possa atendê-lo, sem uma personalização, que é o trabalho que a gente faz em conjunto, mas ele pode ter. Tem alguns clientes que isso faz bastante sentido. E se essa MP 1171 sair do jeito que ela está saindo, ou que foi escrita, né? que eu tenho minhas dúvidas, pode ser uma alternativa
para aquelas pessoas que querem começar. Tá? Depois, não, já tenho um certo nível de patrimônio, já tenho uma estrutura familiar simples. Uma estrutura familiar simples onde quero deixar para os herdeiros, já quero deixar organizado. Não quero ter esse problema de sucessão de 40%, não quero ter esse problema da DARF todo mês. Dá para se criar algumas estruturas simples e geralmente são utilizados umas companhias em ilhas ali no Caribe, porque lá não se paga imposto local, tá? Chamado de paraíso fiscal, que eu não gosto muito desses termos, paraíso fiscal, né? Offshore, mas é porque nesses países não se paga imposto local. Então, abre-se uma conta em um desses países, abre-se a empresa num desses países e a conta pode se abrir nos Estados Unidos, pode abrir lá em Genebra, onde a gente está. Tá? E aí, nessa companhia já deixa organizada a sucessão e essa parte de planejamento tributário ela já é feita. Tá? E com a conta aberta a gente faz a gestão. Indo para um caso que pode ser um pouco mais complexo, de uma família mais complexa. Filhos de mais de um casamento, idades muito díspares, aí tem... Aí tem outras estruturas que aí são mais criativas em fazer estruturas, onde você pode deixar muito mais escrito qual que vai ser a divisão, em que período de tempo e etc. Tá? Mas é sempre caso a caso. E isso faz parte do diagnóstico de vocês e do nosso diagnóstico. Né? Porque tem algumas famílias que elas preferem ir aos poucos. Eu vou começar primeiro e depois eu vou organizando. Eu respeito, mas eu digo o seguinte: se já não faz bastante tempo, né? E se a gente está indo desse ponto A que você não tem para o ponto B, já vamos deixar tudo organizado. Que aí você tem todos os aspectos organizados e você fica tranquilo. Porque é um ponto que o Danilo já disse, o cliente ele nos contrata, né? E você vê que a gente falou pouquíssimo aqui de investimentos e coisa técnica e ações, etc. Porque, no final, o cliente ele nos contrata para ter a segurança de que ele está desenvolvendo o negócio dele, seja lá qual for, e o mercado subindo ou caindo, a gente está olhando e tomando as melhores decisões de investimento para ele, de acordo com as condições dele, de acordo com o que a gente conversou com ele. Tá? Então, se já está tudo organizado, ele pode dormir tranquilo. É isso aí. No fim é isso, né? No fim ele dormir tranquilo, tá de boa. E se preocupar com o negócio, que é o grande gerador de... A gente aprende isso na marra, né? Eu tive um cliente, que eu espero retomá-lo em breve. Vou mandar uma mensagem. Ele sabe. Eu devo conversar com ele no final do mês, vamos ver. Mas brincadeiras à parte, eu atendi ele lá atrás e aí ele literalmente me testava, né? E foi muito bom. E aí um dia ele falou, eu lembro até onde eu estava para entrar no túnel da Juscelino, Parque de Ibirapuera, sentido Vila Olímpia. Ele falou: Danilo, cara, esse é todo o meu dinheiro da vida. Eu falei assim: meu caro, o meu cliente dorme. Ele falou: assunto encerrado. Então, e essa frase eu peguei para mim, óbvio que não foi eu que criei, com certeza alguém já falou isso para clientes, não importa em qual segmento, mas eu levo isso assim com bastante seriedade quando eu falo do zelo, né? O Vinícius passa por isso, você passa por isso, eu passo por isso, né? E aí, mas e a rentabilidade? É óbvio, ninguém é inocente aqui, mas a rentabilidade só funciona se ela vier junto com algo a mais. Eu falo isso para quem quiser, desafio ou não. Só a rentabilidade não sustenta um trabalho desse que a gente faz. Ela nunca sustentou. Foi até um aprendizado que você me ensinou, que é isso, cara. A melhor carteira de investimentos não é a que rende mais, é a que é mais adequada ao seu perfil. É isso aí. É o ensinamento do mestre Dan. Isso aí. Ô Vini, como que é? A última pergunta, um pouquinho mais técnica, assim. Como que é a escolha dos ativos lá para o cliente? Existem carteiras para o cliente mais conservador, moderado? Não existe? Como cada cliente tem um portfólio diferente? Explica um pouquinho para entender também na prática. Excelente pergunta. Aproveita e fala da questão da discricionalidade do trabalho, porque ele difere um pouco do que a gente tem aqui, até para quem gosta, vai prestar atenção, vai falar: puta, mas são horários diferentes, o cara tá na Suíça, eu tô aqui, o cara sabe, né?
Falei, puta, mas são tantas horas, acontece algo, eu vou estar sempre, ou eu atrasado, ou ele adiantado. Só aproveita e dá um cheiro para o pessoal entender. Eu vou começar pela discrecionalidade, então. Existem 2 modelos que são possíveis trabalhar. O primeiro, o 100% discricionário, significa entendemos todas as condições e os parâmetros, definimos como será feita a gestão e nós fazemos. Modelo número 2, modelo de advisor. Entendemos todas as condições, os parâmetros, checamos com o cliente para fazer cada coisa. Tem os seus lados bons e lados ruins. No meu ver, muito mais ruins para advisor. Por quê? No discricionário. Lembra que a gente falou de Traditional Finance, Behavioral Finance? Quando eu coloco a pessoa que é dona do dinheiro para fazer a gestão do dinheiro, ela vai usar mais a emoção, porque é o dinheiro dela. Eu vou usar, claro que eu tenho emoções também, vou usar menos emoções para fazer a gestão do dinheiro dessa pessoa do que ela mesma. Segundo, eu vou trazer uma pessoa para tomar as decisões de investimento que provavelmente vai saber bem menos do que eu tecnicamente. E ela vai ter mais poder de voto do que eu para fazer. É outro ponto. Terceiro, é que imagina a gente faz a gestão e aí a gente faz um modelo de advisor. Tudo que eu faço, eu checo com o cliente. A carteira vai bem. É graças a mim ou é graças ao cliente? A carteira foi mal. Ou é graças a mim ou é graças ao cliente? Se eu preciso checar todas as coisas, imagina, tem uma oportunidade, vou falar, os nossos clientes são ocupados. Eu não é que consigo acessar a todo momento. Eu vou falar, não consigo hoje, talvez amanhã. Porque não. Ele está preocupado com os negócios dele, com as atribuições dele. Então, tem vários lados que eu digo, gente, o grande valor mesmo é de você estar tranquilo que a gente está fazendo a gestão. Sim. Tanto que eu trouxe um casal no ano passado, um casal que já investe lá fora por pelo menos 15 anos. 15. E eles sempre fizeram nesse modelo de advisor e eu fiquei extremamente surpreso com a capacidade, o conhecimento que eles têm. Porque é um casal que nunca trabalhou no mercado financeiro, ele é engenheiro ela também. E aí, depois eu fui entender que eles tomavam todas as decisões de investimento e que isso ocupava uma grande parcela das preocupações deles. Porque eles estavam o tempo todo tendo que decidir. A gente fez 7 meses de trabalho e eles falaram, graças a Deus a gente achou você. Porque hoje a gente não tem nada dessa preocupação. Porque tudo a gente delega para você, você faz e a gente pode atender e tocar os nossos negócios. Então, assim, a discricionalidade, ela é o serviço completo, tá? O que eu faço para alguns clientes que não estão acostumados? Vamos fazer aos poucos, então. A gente faz com discricionalidade, mas a gente faz uns checkpoints mais breves. Ao invés de fazer a cada 3 meses, vamos fazer a cada 1 mês, no comecinho. A gente começa, você vê, tem uma segurança, depois a gente faz o próximo e a gente faz o próximo, tá? Então, assim, isso é a questão da discricionalidade. Cada cliente tem um portfólio personalizado, que é a sua pergunta, tá? Porque a gente vai adequar as questões de cada cliente. Tem cliente que eu posso ter um pouquinho mais de investimentos líquidos, tem clientes que é só líquido, tem clientes que tem um viés muito de renda fixa pelo home bias, né, de Brasil, que a gente tem bastante, que não dá para sair, então a gente tem mais. Enfim, só que no final eu preciso ter uma espinha dorsal da gestão, né? Não dá para eu ter todos os portfólios espalhados. Tem a espinha dorsal, que são esses portfólios de perfis, né? Conservador, moderado e o mais dinâmico. E aí ele serve como uma espinha dorsal, que vai representar mais ou menos 60%, 70% do portfólio do cliente. A personalização ela vem de lá. É importante. Isso serve para dar estrutura. Porque se eu não tenho isso, eu começo um portfólio de onde? Para um cliente, né? Então eu tenho estrutura, que no nosso comitê de investimentos a gente faz a gestão dessa estrutura, e aí para cada cliente a gente faz essa personalização do lado.
É legal ele comentar um pouco desse operacional, porque é um pouco parecido com a gente, né, Dan? A gente tem o nosso comitê de investimentos também, eles decidem lá... eles decidem não, eles enxergam quais são os futuros movimentos do mercado e fazem um filtro dos produtos disponíveis na plataforma. Então, a gente já tem a espinha dorsal dos produtos aqui no BTG e cada cliente nosso tem um portfólio diferente também, se adequando ao perfil. Tá bem parecido, né? Mais uma vez, tá batendo aí. Mas o discurso ele é muito parecido e a prática também. A despeito da discricionalidade, quando eu falo, até pelo jeito que o Vinícius fala, essa persona mais calma, mas é de buscar assertividade, menos ansiedade e mais coerência, mais, né, ele que é todo atleta aí, né, mais o ritmo das coisas que ele faz, do trabalho, do que qualquer outra coisa. Gostamos de uma boa oportunidade, claro, todo mundo gosta, estamos de olho, mas o trabalho ele é baseado muito mais na consistência do que em qualquer outra coisa. Perfeito. Eu vou ter que fazer essa pergunta para ele, tá? Você vai me desculpar. O Danilo esteve presente lá em Genebra, né? Foi conhecer a estrutura da SAF e comentou aqui que o Vinícius é atleta. Cara, Vini, conta pra gente, como foi bater uma bola de tênis com o Danilo, cara? Deu jogo, não deu? Fala aí. Perguntou pra ele? Deu ou não deu? Deu, claro. Deu, claro. Classe. É classe. Sim, tá com moral, Dan. Muita classe, muita técnica. É isso que ele não quer dar muita moral pra vocês não ficarem sem graça. Algum recado final? O que você quer passar aí pro pessoal? Olha, eu acho que alguns recados finais, tá? O primeiro, a gente tem um câmbio super valorizado agora. Esse câmbio provavelmente vai continuar valorizado com a nossa taxa Selic alta, tá? Essa é a explicação. E quando a nossa taxa de juros começar a cair, esse câmbio ele vai começar a desvalorizar. Você tem os traders, que são chamados de carry traders, que eles aproveitam de momentos como esse, eles tomam dinheiro onde o custo do dinheiro é mais baixo e investem aqui, tá? Quando começar esse gap, essa diferença de taxa de juros começar a diminuir, esse vai ter um êxodo desse dinheiro e aí começa a bater no stop loss dessa galera, todo mundo começa a sair. Segundo, o cliente fala, o câmbio está valorizado, provavelmente vai continuar valorizado e eu tenho quase 14% aqui ao ano, por que eu vou fazer isso? Lembra aquele estudo que eu fiz dos últimos 12 anos de inflação com dólar? Eu fiz o mesmo de CDI com dólar. Nos últimos 12 anos, se você só tivesse comprado dólar, você teria mais do que o CDI acumulado. Se você tivesse comprado dólar e investido a 5% ao ano, que foi totalmente factível, você teria o dobro do CDI acumulado. Então, a gente tem uma tendência de olhar, o CDI está alto, eu vou continuar aqui. Isso é no curto prazo. No longo prazo, você vai ter essa desvalorização do real. Então, eu digo, não importa o momento, né, que é a questão que a gente estava falando. Quando que é o melhor momento? Puta, eu acho que é um ótimo momento para aproveitar. Porque além das taxas de juros estarem altas aqui no Brasil, as taxas de juros estão super altas lá fora também, que é algo que a gente não tinha há décadas. Então, a gente não precisa ter um portfólio super agressivo para ter uma rentabilidade muito grande. E o último, trazendo de volta o que a gente começou a falar no podcast, a gente pode estar passando por um momento de uma revolução, não diria igual uma revolução industrial, como teve lá no passado, mas um aumento de produtividade gigantesco através da inteligência artificial. Seja nos escritórios, seja nas empresas de advocacia, seja no setor de consumo, seja no setor de luxo, seja no setor de saúde, que é o que eu acredito que a gente vai ter um avanço tecnológico gigantesco quando todos esses registros médicos que são, por lei, né, eles são mais restritos. Quando tiver um banco de dados onde a inteligência artificial conseguir aproveitar e ler e começar a fazer correlações, eu acho que a gente vai ter um grande avanço tecnológico ali. E daqui para frente, se eu pegar os últimos 15 anos, acho que o aumento de produtividade que a gente vai ter vai ser muito maior. Lembra 2008 que você fazia com esse iPhone? Foi o primeiro. Cara, era um iPod com vídeo, áudio
e ligava e mandava SMS. O que você consegue fazer hoje? Pagar conta, fazer videocall, consegue Não, tudo. casar quase, né? Não, Consegue achar alguém para casar? Não, sem dúvida. Até legal que você comentou essa questão da produtividade. Pouco antes de vocês chegarem aqui no estúdio, eu estava conversando com o Luciano aqui. O Luciano é o nosso técnico que ajuda com tudo. E porque eu estava vendo no Instagram esses dias uma inteligência artificial que você coloca o link do YouTube lá e ele já dá todos os cortes para você legendado com o score. Ó, esse corte aqui vai performar assim, esse corte outro. E eu testei ontem, cara. Sensacional. Não, eu tô amando. Então, assim, o pessoal que está escutando, entra no nosso perfil e acompanha esses cortes aí que tem muita coisa legal. Outra coisa que a gente tem feito bastante, né, tá aproveitando aqui o recado final, é bastante conteúdo sobre diversos temas do mercado financeiro, né? Aqui no podcast, no Meu Patrimônio, a gente aborda todos esses temas. Então, a gente tem feito conteúdos específicos. Todos eles estão no link aqui embaixo. Tanto se você está escutando no Spotify, é só clicar. No YouTube também é só clicar. Tem todos eles aí para você assistir e conferir. Se você quiser entrar em contato com a nossa empresa, ter o contato de um especialista nosso, só deixar o seu nome e telefone que nossa equipe vai entrar em contato e marcar um Zoom aí com você para falar sobre tudo que a gente comentou hoje e um pouco mais. Vini, muito obrigado por participar. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Deu para aprender bastante coisa. Mais uma aula, mais um episódio aqui que eu saio com várias anotações aqui. Então, é isso aí. Muito obrigado, Dé. Obrigado pela participação. Obrigado você pelo convite. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Fomos. Valeu.